Vamos lá, gente? Não vou começar tudo de novo, vou direto da onde a gente parou, porque senão a gente não vai conseguir nunca fazer os 196 versos. Nunca mais na vida vocês vão esquecer isso, né? Agora virou musiquinha e é para cantar, cantar, cantar cada minuto da sua vida, sempre, sem cessar, para que as células realmente se impregnem desse conhecimento. Pode continuar? Yoga é a cessação da turbulência das ondas cerebrais. Isso a gente já sabe. Que o grande objetivo de todo o nosso estudo é único, exclusivamente, aquietar a mente. A quietação, o aquietamento da mente faz parte do Samadhi-pada, o caminho para a obtenção do Samadhi, que é o estado de hiperconsciência que todos nós almejamos. Sem o aquietamento da mente não existe Samadhi. Pode passar o outro? Pode andar mais um? Já. Não, o terceiro. Aquele que vê permanece na sua verdadeira essência. A gente chegou até aqui, não foi? Foi. Quer dizer, aquele que vê que a gente tem que aquietar a mente e ir para dentro é o que vai permanecer na sua verdadeira essência. A nossa verdadeira essência não é aquela que está lá fora. A nossa verdadeira essência é aquela que está dentro. Então, nós temos que aquietar a mente para poder enxergar a nossa verdadeira essência. Lembra do lago de águas turbulentas? Se você olha a sua imagem no lago de águas turbulentas, você vê a sua imagem distorcida, não é mesmo? Nós vamos querer ver a nossa imagem sem distorções. O lago tem que estar com águas calmas e tranquilas para que reflita o que você é na realidade. O próximo. Bom, de outra maneira, a identificação com as oscilações da mente. Ou seja, se a gente não se olhar para dentro, a gente não vai conseguir ver a nossa verdadeira essência. Então, automaticamente, o ser se afasta da verdadeira essência quando a mente está conturbada e a gente não consegue ver o que é a nossa imagem verdadeira. Não é literalmente parar de pensar, mas sim interromper a identificação com crenças, medos, sentimentos e emoções. Então, gente, isto é muito importante. Conforme a gente vai progredindo nos sutras, o conhecimento, a mensagem vai ficando um pouco mais complicada. Então, não é simplesmente Hatha Yoga Anushasana, mas é alguma coisinha um pouco mais complicada, onde a gente tem que estar presente e prestar atenção. Então, eles dizem que a gente tem que cessar as turbulências da mente para ver a nossa imagem. Só que, na realidade, o que nós temos que fazer não é necessariamente parar de pensar, que isso é uma coisa quase que impossível para o ser humano. Mas é sim nos promover a desidentificação com os nossos medos, com as nossas crenças, com os nossos sentimentos. Na realidade, nós nascemos arraigados em crenças que a gente recebe da nossa família, da sociedade, das escolas, crenças que estão arraigadas dentro de nós, como se nós estivéssemos sendo domesticados, igual um cachorrinho, como a gente fala, senta, o cachorrinho senta, levanta, o cachorrinho levanta. Então a gente tem que se desidentificar desses medos e dessas emoções, desses sentimentos. Vocês perceberam que hoje eu fiz uma meditação onde você se torna o observador do seu próprio corpo. Vocês perceberam isso? Deu para perceber? Sim ou não? Sim. Então, na realidade é isso. Nós somos um ser. Mas nós temos que, a partir de agora,
começar a promover a desidentificação com esse nosso corpo físico, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com os nossos medos, com as nossas angústias. Elas estão lá, sim. Tudo isso existe dentro da gente. Mas é como se a gente fosse duas partes. Essa parte é o invólucro com aquele conteúdo dentro. E a outra parte é o nosso verdadeiro eu, que é totalmente diferente disto e que está fora, como que observando esse objeto que é você também. Vocês conseguem entender isso? Eu não sei se eu estou ficando clara, se eu estou sendo clara. E se eu não for clara, vocês, por favor, me interrompam, porque é preciso entender cada passo. Lembra que pada quer dizer passo. Então, cada sutra representa um passo na evolução em direção ao samadhi, que é o estado de hiperconsciência, que é o que todos nós queremos encontrar. Então, somos duas pessoas, somos dois seres diferentes. Este que ocupa tempo, ocupa espaço, que é aparentemente sólido, porque vocês sabem que 99% do nosso corpo é vazio. Sabiam, não sabiam? Então, hoje nós não vamos falar sobre isso, porque é muito complicado. Então, nós temos esse nosso corpo físico, arraigado desses nossos medos, das nossas angústias, das nossas ansiedades. Um corpo que tem um começo, um meio e um fim. E que um dia vai acabar. E ao mesmo tempo somos um ser divino, um ser sagrado, uma alma, um espírito que é totalmente a parte deste corpo aqui. Então, o que a gente tem que fazer é tentar aquietar a mente para deixar que a nossa imagem verdadeira apareça, seja refletida, que você possa se destacar deste outro corpo e simplesmente observar sem se identificar. Deu para entender? É fácil? Urra, meu, difícil pra katana. Mas esse é o começo do aprendizado. É quando você realmente se destaca e observa. Você começa a observar as necessidades do seu ego, as necessidades de poder, as necessidades de controle, as necessidades de aprovação. Então a gente tem que se desidentificar do ego. Na realidade, o ego existe. E ainda bem que existe, porque ele nos faz agir. Mas nós temos que nos destacar dele e simplesmente observar. Ele existe, ponto final. Sai fora, meu. Na hora que a gente sai fora, a gente vê a realidade. Quando a gente está dentro, a gente não vê a realidade. Alguma dúvida neste? Vocês estão ouvindo? Desculpe as costas. Você já voltou? Desculpe as costas. Só uma observação, como você falou, você não fica reativo também, né? Se você não se identifica. Sem dúvida, exatamente. Se você não se identifica, você se destaca, você não reage. E aí você evita muitos problemas na sua vida. Agora, veja bem, não é que não reage porque virou bobo. Não reage porque ficou esperto. Saca tudo, mas você está na sua. Então eu sempre digo, né, que a gente não tem necessidade de ter razão toda vez. Você não tem necessidade de explicar e comprovar a sua verdade. Você tem a sua verdade. E o legal é você saber que o outro não está tão certo quanto você e ficar quieto. Isso é finesse. Isso é fineza de espírito. Não é verdade? Você não precisa falar, você não precisa se expor, você não precisa brigar, nada. Fica na sua. E aí você observa tudo o que está acontecendo, sacando absolutamente tudo. Então, até aqui, tudo entendido? Vamos treinar, gente?
Até o nosso próximo encontro, eu quero que vocês treinem a desidentificação das nossas crenças, dos nossos condicionamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas culpas, dos nossos medos, das nossas ansiedades. Simplesmente saiam do seu corpo e observem de fora. E vocês vão ver cada loucura que a gente faz. Estado de yoga é estar livre de distrações. É ser mais forte do que as próprias fraquezas. O estado de yoga é estado de alerta permanente. É estado de vivenciar o momento presente, observando o seu próprio ser. Não pode fugir disso. É um treinamento constante, férreo. Não tem fim. A gente nunca vai chegar lá. Mas isso que é bom, né? Porque se fosse chegar, não ia ter graça. Então a gente vai continuando ser um ser humano melhor a cada dia. O estado de yoga é estado de alerta permanente, livre de todas as distrações do dia a dia. É onde você realmente fica tão forte que você consegue aceitar as suas próprias fraquezas sem se identificar com elas. Ok? Alguém já tentou? É fácil? É. Na hora que você consegue é bom. E o legal é que a evolução é gradativa. É a cada dia um pouquinho mais. Lembra que pada quer dizer step. São os pequenos passos que a gente vai dar em direção ao samadhi. Cada momento que você consegue estar presente, você evoluiu. É uma evolução contínua. O espelho com impressões provenientes de ações do passado ou do nosso estilo de vida atual. Então vejam bem. Nós temos as crenças e os condicionamentos arraigados dos nossos aprendizados desta vida. Então, desde que você nasce, você recebe ensinamento da sua mãe, do seu pai, aí você vai para a escola, da sociedade, e você assimila aquelas crenças. Mas nós temos também dentro de nós memórias que trazemos de vidas passadas, de todas as nossas ações de vidas passadas, que se chamam samskaras. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse nome, eu acho que eu até já falei aqui. Samskaras são essas memórias que a gente traz no nosso DNA de vidas passadas. Então, todos esses condicionamentos desta vida atual e das vidas passadas atrapalham a nossa evolução, porque eles nos fazem ver a não realidade. Então a gente tem que trabalhar não só com os padrões de comportamento desta vida, como a gente tem que discriminar as memórias que nós temos das vidas passadas que a gente traz para esta vida. E isso tem que ser observado. Ninguém vai dizer para você quais são essas memórias. Você simplesmente tem que observar. Você tem que olhar o seu próprio corpo e começar a viver no momento presente para você poder sacar. E quanto mais você medita, quanto mais você entra em contato com a sua essência, maior intuição você terá para sacar essas memórias passadas, samskaras, que você tem gravado nas suas células. Essas são as nossas imperfeições que vêm nos acompanhando na evolução dos tempos. E elas precisam ser enfrentadas, descobertas, percebidas, para que a gente possa ir além delas. E você se destacando do seu próprio corpo, se desidentificando das suas próprias memórias, você consegue analisá-las de uma maneira mais profunda. Somente com a mente
calma pode se estabelecer no caminho do Dharma. O que é Dharma? Propósito de vida? Destino. Destino, propósito de vida. Isso aí. Dharma é o seu propósito de vida, é aquilo que você veio ao mundo para fazer, que pode ser traduzido como destino também. Mas, muitas vezes, a gente não sabe qual é o nosso Dharma. E está escrito nos Vedas que o ser humano só é feliz, prestem atenção, no momento em que descobre o seu Dharma e que dedica o seu Dharma em benefício de toda a humanidade. Não é só um Dharma para si. É o seu dom para toda a humanidade. É você se dedicar para o bem de toda a humanidade. Este é o verdadeiro Dharma, o verdadeiro propósito de vida, que não deixa de ser o seu destino, como o Johnny falou. Agora, a gente só consegue encontrar o Dharma no momento em que a gente aquieta a mente, no momento em que a gente abre espaços para seduzir o nosso espírito e receber as mensagens inspiradoras da nossa alma. A nossa alma tudo sabe. Ela sabe as respostas para todas as nossas perguntas, ela sabe as soluções para todos os nossos problemas. Mas a gente tem que abrir espaços da mente para poder atingir e ouvir essa alma. Lembra que eu falei que o sábio que mora dentro da gente sussurra? Ele sussurra. E se você estiver com a mente conturbada, você não ouve o que ele fala. Então, nós temos que aquietar a mente, viver no momento presente sem distrações, nos desidentificarmos, essa é uma palavra muito difícil, né? Desidentificarmos de todos os condicionamentos, crenças da vida atual e das memórias trazidas de vidas passadas, para que a gente possa ir além delas. Porque são essas memórias, são esses condicionamentos, são esses sentimentos, essas emoções que geram os fluxos de pensamentos ininterruptos que impedem a nossa evolução no caminho do Dharma. Alguma dúvida até aqui? Então, quem pode me repetir o que a gente aprendeu até agora? Vamos lá, gente. Uma pessoa que me diga o que eu falei até agora. Eu não vou para o próximo enquanto alguém não falar. Não, rapidinho, rapidinho. Hã? Aquietar os pensamentos. Que mais? Desconexão com as externas. Aquietar os pensamentos, desidentificação do externo. Eliminar as crenças. Discriminar o ego, o que o ego está falando. Muito bem. Prestar atenção no que o ego quer, no que o ego precisa, o que o ego faz e sair fora da armadilha. Estar no presente, atento. Isso mesmo. Estar no presente, atento, sempre alerta. Isso, estar alerta é tudo na vida. Se você estiver alerta no momento presente, as coisas acontecem naturalmente. Retirar do piloto automático. Sem dúvida. O piloto automático é isso aí, é o condicionamento nas crenças que a gente vivencia e aprendeu até agora. Perfeitamente, sair do piloto automático. É uma coisa de cada vez. Então, quando você escova dente, você escova dente. Quando você lava a louça, você lava louça. Acabou. É uma coisa por vez. Agora, o que a gente precisa mesmo para aprender o conhecimento? Aquietar a mente. Mas a gente tem 3 coisinhas que toda vez eu ensino para vocês. Intenção, disciplina. Disciplina já é a prática. Com esforço na medida certa, legal, garotinho, gostei.
Tempo! Tempo! Lembra do tempo? E o compartilhar também, para aprender. Alguém falou aqui compartilhar. Depois precisa compartilhar. Mas para você aprender, você precisa intenção, disciplina com esforço comedido, não é muito esforço, é um pouquinho devagar e sempre, e tempo. Então, gente, isso aqui é um caminho de vida. Esse ensinamento dos Yoga Sutras de Patanjali é um ensinamento de vida. Até o final das suas vidas e nas muitas próximas também. Sem fim. É um eterno aprendizado. E, gente, com humildade. Com muita humildade. Com muita humildade. Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece com quem derrapa. Algum problema até aqui? Todo mundo entendeu? Volto a dizer. Não dá para continuar se não entendeu. Vamos lá. Próximo. Os vrittis, que são as oscilações da mente, podem ser de 5 tipos. Negativos e positivos, aflitivos ou não aflitivos. Mas a gente vai ver os 5 que estão um pouquinho mais para baixo. Eles podem ser, todos eles, negativos, positivos, aflitivos e não aflitivos. Nós vamos discriminar mais embaixo. Os aflitivos são provenientes da ignorância. Ou seja, nós somos todos ignorantes em relação ao que somos em realidade. Nós não sabemos quem nós somos. Nós achamos que nós somos fulano de tal, tem uma casa, um carro, tem um pai, tem uma mãe, tem uma mulher, tem um filho. E essa é a ignorância descrita nos Vedas. A ignorância de você não saber quem você é na própria realidade. Você não conhece a sua própria realidade. Então, todos esses pensamentos, essas oscilações da mente aflitivas, são provenientes desta ignorância, dessa falta de conhecimento de quem somos na realidade. E os não aflitivos são aqueles que nos levam à liberação. Então, os aflitivos são aqueles grudados, que estão arraigados nestes nossos condicionamentos e memórias. E os não aflitivos são aqueles que nos desidentificam e nos levam mais profundo dentro do nosso ser. Então, até aí não tem mistério nenhum, né, gente? Os que afligem são aqueles que atrapalham a nossa evolução e que estão relacionados ao nosso físico, e os não aflitivos são aqueles que nos levam à liberação, ao caminho da evolução espiritual. O padrão de comportamento influencia toda a humanidade e é transmitido como DNA às gerações seguintes. Então vejam bem como a gente está no piloto automático, como ela disse. De geração a geração, essas crenças, esses medos são passados por DNA. Então você assume as aflições do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, e isso vai num crescendo e se torna um círculo vicioso enorme. O que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar o círculo vicioso em um círculo virtuoso. Mudar esses nossos padrões de comportamento, essas crenças, desidentificar deste mundo de formas e físico em que vivemos, para que a gente possa, a partir de agora, fazer a diferença no DNA da humanidade. Vocês conseguem entender a nossa responsabilidade? A gente deixa de ser ignorante. Nós vamos deixar de ser ignorantes. Não somos apenas matéria física. Não somos apenas fulano de tal, que tem uma casa, um carro, uma família, um emprego, é médico, advogado. Somos, sim, espíritos de luz, encarnados em corpos para evoluirmos
este é o objetivo do ser humano. Logicamente, a gente tem que cuidar bem do corpo, porque o corpo é o nosso veículo de evolução. Mas então, no momento em que a gente muda o padrão de comportamento, a gente muda o DNA e a gente muda a humanidade. Então, pensam bem, gente. Lógico que não vai ser na nossa vida, mas vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos, para os de vocês, né? Para mim vai ser para bisneto, tataraneto. Então, a gente muda o mundo através da nossa evolução individual. Então, é uma massa crítica de pessoas que se unem para mudar o mundo. Eu sozinha não posso mudar o mundo. Todos nós juntos podemos sim mudar alguma coisa no mundo. Lembra dos pensamentos que são projetados no inconsciente coletivo? São pegos pelos fótons e andam pelo mundo, influenciando todo mundo, lembram disso? Quando a violência na natureza acontece, simplesmente porque ela se impregnou da nossa violência interior, porque ela se impregnou dos nossos medos, das nossas angústias, de todos esses padrões de comportamento que nós temos arraigados dentro da gente. Então é hora de mudarmos. E outra coisa, viu, gente? A partir do momento em que vocês sabem disso, o karma é feio para quem não fizer a mudança. Olha, uma vez eu perguntei isso para um dos meus professores. Mas o karma, quando você sabe, e quando você não sabe que está fazendo uma ação errada, o que acontece? Você não sabe que está errado. A gente vivendo nesse piloto automático está errado, só que a gente não sabe. Existe karma para isso? A gente vai ter que acertar as contas um dia? Vai, viu? Vai. De uma maneira mais suave. Mas vai. Agora, fazendo, sabendo, aí não tem perdão. Ainda dá tempo. Hã? No 196 ouvimos os 5, vamos embora. Não! Helena, não. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Quem ouviu os 5, não tem mais volta. Depois de saber de tudo isso, quem escolhe morar no convento escolheu a vida fácil, né? Não, mas o que ela está dizendo é o seguinte, é muito fácil você andar no caminho do bem se você abdica de tudo e fica reclusa. Eu acho que é nesse sentido que ela quis dizer. O meu professor Deepak Chopra, por exemplo, ele fala assim, é muito fácil você meditar nos Himalaias, porque não tem barulho, não tem distração, tem nada, você fica lá quietinho, mas e a sua missão? Aqui e agora, cadê? Então, a gente está aqui no agora. De repente, quem vai para o convento vai ser freira, a missão dela é ser freira. Como o Johnny falou, o destino dela é ser freira, o nosso não é. O nosso é estar aqui e agora. É viver nessa cidade de louco, nessa correria, como se fala, poluição, nessa violência. A nossa missão é aqui e agora. Então, a gente tem que continuar aqui. Mas agora, como eu disse, quem sabe dos 5 não tem mais volta, não tem perdão. Mas o que eu penso que é fantástico em tudo isso é que sim, podemos ir no mosteiro, então é mais fácil. Mas quando vivemos na vida e começamos a treinar isso, percebemos muito rapidamente que quando conseguimos um passo, nos traz uma alegria extraordinária. E essa alegria traz o segundo passo, que nos faz descobrir uma outra coisa e que começa a nos dar o gosto de viver, a felicidade de viver, porque tem tanto a descobrir que finalmente não se torna mais uma dificuldade, mas se torna um jogo. Um jogo, porque começamos a perceber. E o jogo é sempre mais fácil, não é? Sem dúvida. Outro dia eu ouvi, por acaso, uma canção da Maria Bethânia, que fazia muito tempo que eu não via.
E aí, de repente, eu agora presto mais atenção nas coisas, que eu estou também treinando a ficar no momento presente. E ela disse assim, a arte de sorrir quando a vida diz não. Então, parem para pensar nisso. A arte de sorrir quando a vida diz não. A vida nunca diz não. Ela parece dizer não. Mas, na realidade, tudo que ela nos oferece são oportunidades para você galgar um outro degrau do caminho. Então, é você aceitar cada momento como ele é. Porque se você se desidentifica daquele momento no qual a vida parece dizer não, você vai ver que não é nada disso. A vida está te dizendo sim e você não está enxergando. Prem Baba diz, né? A vida sempre diz sim, quem diz não é você. Olha, muito lindo, não sabia disso. Olha que frase linda. A vida sempre diz sim, quem diz não é você. E esse meu professor de Vedanta, o da Índia, o que contou das cabras, ele diz isso, e eu já falei isso para vocês. O sofrimento não está no fato, está na sua percepção do fato. Então, gente, a vida é lila, brincadeira. Sai do problema, sai da vítima. Sai da vítima. Porque é muito delicioso ser vítima, né? Ai, coitadinho de mim, meu Deus do céu, todo mundo tem pena. Sai da vítima. E a vida vai ficar muito mais fácil. Alguma dúvida até aqui? Até que horas? 5 minutinhos, então? Mais um, vai. Só mais um? Mais um, 6. Ixi, é grande demais, né? Para dar em 5 minutos. Bom, vamos lá, gente. Agora nós vamos ver os tipos de conhecimento que são válidos para a nossa evolução. São os 5 conhecimentos que a gente disse no outro slide. Lembra que eles são aflitivos e não aflitivos. Então agora existe o conhecimento válido. O conhecimento válido gera, então, as oscilações da mente não aflitivas, concordam? Porque tudo que é válido que você aprende vai gerar pensamentos coerentes. Agora, o que é conhecimento válido? É um conhecimento verdadeiro. Porque se a gente for pensar, quanto conhecimento errôneo a gente ouve, é uma coisa absurda. Então, a gente tem que selecionar o conhecimento aprendido. Até isso a gente tem que fazer. Porque aprender besteira, gente, ninguém merece. Aprender aquilo que vai fazer mal a você, não interessa. Você tem que aprender o conhecimento que seja realmente válido para a sua evolução. Os Yoga Sutras de Patanjali são, logicamente, um dos conhecimentos mais válidos que você possa ter na história da evolução da humanidade. Não estou falando que seja o único, também não é porque eu estou dando, mas é porque é. É porque realmente é. É um conhecimento válido para mudar a sua vida. É um conhecimento válido para que você consiga atingir o equilíbrio do seu dia a dia e você atingir o divino e o sagrado que existe dentro de você. Então é você escolher o conhecimento que você quer aprender e saber falar não e dar prioridade para as coisas. Eu sempre parto do princípio que assim, você não pode fazer tudo. Você não pode fazer tudo, você não pode estudar isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Quando você realmente gosta de uma coisa, você tem que ir fundo naquilo, aprofundar aquilo. Yoga Sutras de Patanjali, você pode estudar uma vida inteira que você não vai aprender. Tudo, né? Não vai aprender tudo, quero dizer, me expressei mal. Não vai aprender tudo, você vai continuar aprendendo. Então, é realmente um conhecimento desses que é válido. Normalmente, os conhecimentos milenares, orientais, de tradições orientais,
são super válidos. O conhecimento equivocado. Então aí, gente, é o conhecimento que nos faz mal, o conhecimento que nos leva a enaltecer o ego, o conhecimento de pessoas que não têm credibilidade e que existem por aí sim. Então fica a critério de vocês escolher o conhecimento válido e o conhecimento equivocado. Então o conhecimento válido vai gerar pensamentos não aflitivos. O conhecimento equivocado pode gerar pensamentos aflitivos. Então, isso é o tipo de coisa. Já que são os pensamentos que atrapalham a nossa evolução, a gente tem que começar a prestar atenção e a escolher o conhecimento que você vai receber, porque deste conhecimento vem os pensamentos. Então é preciso escolher muito bem aquilo que você está aprendendo. E volto a dizer, não é querer aprender tudo. A gente tem que ser seletivo e assertivo. Imaginação ou devaneio. Então a gente tem essa palavra, vikalpa, é uma palavra muito tricky, né? Porque a gente devaneia. Então a gente pensa, o ego faz com que a gente devaneia. A gente tem imaginação, a gente devaneia. Então esses pensamentos que vêm da nossa mente imaginativa e dos nossos devaneios, eles podem ser aflitivos, como podem ser também não aflitivos. Então, na realidade, o conhecimento válido também pode ser periodicamente, durante um período aflitivo. Porque, de repente, você aprende alguma coisa que você percebe que você tem que fazer aquilo e que é difícil. Gera um pouco de aflição no começo, mas depois as coisas começam a se assentar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com imaginação, com devaneio. Quando a gente devaneia muito, volta para cá, principalmente os vatas. Quem é vata na medicina ayurveda sabe, alguém sabe que é vata aqui? Ixi, devaneia, vai viajar, volta, fica por lá, depois volta. Deu um show semana passada do vata. O quê? O Guê deu um show. Falando? Falou assim do vata e do pitta assim. Porque na realidade o vata é o dosha, é o carro-chefe dos doshas. Desequilibrando o vata, desequilibra os outros. Então é o que precisa realmente de maior atenção e é o que dá sustentação para o sistema nervoso que está sendo abalado hoje em dia. O ser humano está literalmente queimando o sistema nervoso por excesso de movimento. Excesso de estímulos físicos. Então, o dosha vata é um dosha que precisa muito ser controlado na atualidade. Porque a vida é vata, a era está vata. Bom, agora vamos voltar aqui. Imaginação ou devaneio, então. A gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos de imaginação e de devaneio. A imaginação e o devaneio também, os sonhos... Agora vem o sonho, no Nidra. Ah, tá. O Nidra... Não sonho mas o sonho de buscar mesmo. Ah, sim, não, isso aí é as suas aspirações, né? Não, o sonho é necessário ter um sonho, mas depende do sonho que você vai ter. Você não pode ter um sonho impossível. Se você tiver um sonho impossível, ele gera pensamentos aflitivos. Então, por exemplo, você quer chegar na Lua. É um sonho aflitivo, tá certo? Porque você não vai conseguir nunca chegar na Lua. A não ser que você contrate um foguete na NASA para ir, o que não é tão... mas se você tem um sonho legal, por exemplo, Walt Disney um dia sonhou com um mundo de fadas e magia, ousou e aconteceu. Então, provavelmente ele passou por várias aflições, mas ele conseguiu. Então, tudo, tem que pensar que tudo na evolução pode ser um pouco aflitivo para depois se tornar não aflitivo. Agora, a gente tem que controlar os pensamentos aflitivos. A gente tem que tentar cerceá-los o máximo possível. E lembrar sempre que, como que ele fala, o Prem Baba? Que a vida não diz não. É que a gente que diz não. Então começa a dizer sim. Transforma o pensamento aflitivo em não aflitivo.
Usa a imaginação aí a seu favor. Nidra, que é o sono. Então, é realmente, a gente tem pensamentos durante o sono também. Então, a gente tem os sonhos que são agradáveis, a gente tem os sonhos que são angustiantes. Não tem sonhos angustiantes? E os sonhos também dependem da nossa vivência aqui fora. E também das nossas memórias. E aqui a lembrança ou memória, como eu já estava entrando. Então, a gente tem pensamentos aflitivos e não aflitivos através das memórias que a gente carrega nas nossas células. A natureza assume diversas formas de movimentos dentro da criação. Não podemos controlar as forças da natureza. É preciso ficar atento para identificar cada estágio e aprender a cultivar a desidentificação. Então, gente, a natureza, ninguém segura a natureza. Acontece o que tem que acontecer. Você é que tem que se desidentificar daquilo que está acontecendo. Então, é a arte de sorrir quando a vida diz não. Não é? Gente, não é? Sim. Os 5 tipos de atividade esses 5 tipos de atividade permeiam o estado de vigília, sono, sonho. E daí se manifestam os desejos, o apego, a aversão, a felicidade e o sofrimento. Quer dizer, todos esses nossos desejos, apego, aversão, todos eles vêm desses 5 tipos de atividades mentais. Portanto, gente, as nossas aflições, os nossos sofrimentos vêm da qualidade dos nossos pensamentos. Daí nascem samskaras, que determinam o conteúdo da nossa vida psíquica. Então, aí você vai gravando a memória celular, que vai se acumulando, memória após memória, e vai perpetuando através das suas reencarnações. Passando para os descendentes, exatamente. É horrível pensar isso. Pois é, mas agora que a gente já sabe, a gente vai mudar, não é verdade? Agora que a gente já sabe, tem saída. Tem saída. Então é isso que a gente está aprendendo. Então, daqui para frente, a lição de casa é você treinar, se desidentificar do que você é, do que você faz, do que você pensa. Sair do seu ego. Ok? Bom, fizemos mais 3 hoje, não tá bom? Agora tá faltando 190 e... 190! Yes!